O Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë. Capítulo 1. 1801. Acabo de regressar da visita que fiz ao meu senhorio, o único vizinho que poderá perturbar meu isolamento. Esta região é sem dúvida magnífica. Sei que não poderia ter encontrado em toda a Inglaterra outro lugar como este, tão retirado, tão distante da mundana agitação. Um paraíso perfeito para misotropos. O Sr. Heathcliff e eu formamos a parceria ideal para dividir esse isolamento. Um tipo formidável, este Heathcliff. Mal ele sabia como eu transbordava de cordialidade quando seus olhos desconfiados esconderam-se sob os cílios ao ver-me cavalgar na sua direção e quando seus dedos resolutos e ciosos enfiaram-se mais fundos nos bolsos do colete quando lhe disse o meu nome. Falo com Heathcliff? Perguntei. Aqueceu com a cabeça. Sou Lockwood, seu novo inquilino. Quis ter a honra de visitá-lo logo após a minha chegada, para lhe apresentar as minhas desculpas e lhe dizer que espero não tê-lo importunado demais com a minha insistência em alugar a Granja dos Tordos. Constou-me ontem que o senhor tinha dito que a Granja dos Tornos é propriedade minha, meu caro senhor. Atalhou ele arredio. E se puder evitá-lo, não permito que ninguém me importune. Entre. Este entre foi proferido entre dentes e o sentimento que exprimia era um vá para o diabo. Até a cancela que se apoiava se quebrou imóvel, invisível ao convite. Convite que, acho eu, acabei por aceitar, movido pelas circunstâncias. Estava curioso por este homem que parecia, se possível, ainda mais reservado que eu. Só quando vi os peitorais do meu cavalo forçarem a cancela é que tirou a mão do bolso e abriu o cadeado, subindo depois a trilha lamacenta à minha frente cabisbaixo. Ao chegarmos ao pátio, gritou: Joseph, leva o cavalo do Sr. Lockwood e traz-nos vinho. A criadagem está reduzida a isto, certamente. Pensei ao ouvir a ordem dupla. Não admira que a erva cresça entre o lajedo e as sebes tenham de ser podadas pelo gado. Joseph era um homem de certa idade, melhor dizendo, um velho, bastante velho até, se bem que rige a têmpera. Valha-me Deus, resmungou, com voz sumida e enfadada, quando segurou meu cavalo, ao mesmo tempo que me fitava com um ar tão sofredor que eu, caridosamente, imaginei que ele devia precisar da ajuda divina para digerir o jantar e que aquele piedoso arrazoado nada tinha a ver com a minha visita inesperada. Morro dos Ventos Uivantes é o nome da propriedade onde o Sr. Heathcliff vive, nome da tradição local, por si só revelador da inclemência climática que o lugar está exposto durante as tempestades. Ar puro e vento revigorante é coisa que não falta a quem vive lá no alto. Adivinha-se a força dos ventos do norte que varrem as cristas das penedias pela acentuação e inclinação de alguns abetos raquíticos que guarnecem os fundos da casa e pelo modo como os espinheiros do cercado estendem seus braços descarnados todos na mesma direção, como se implorassem ao sol a dádiva de uma esmola. Afortunadamente, o arquiteto teve visão suficiente para construir a casa sólida. As janelas estreitas foram escavadas fundo na pedra e os cantos protegidos por grandes pedras em cunha. Antes de transpor a entrada principal, detive-me a admirar as figuras grotescas que ornamentavam profusamente a fachada, concentradas sobretudo ao redor da porta, sobre a qual, perdidos no emaranhado de grifos e meninos despudorados, consegui entrever uma data, 1500, e um nome, Harrington Earnshaw. Fiquei com vontade de tecer alguns comentários e pedir ao sorumbático proprietário que fizesse uma breve história do lugar, mas sua atitude junto à porta parecia exigir que, das duas, uma, ou entrasse sem vagar ou fosse embora de uma vez. E longe de mim a ideia de aumentar sua impaciência antes de poder apreciar o interior. Entramos diretamente em uma sala sem passar por nenhum vestíbulo ou corredor, a sala comum, como aqui costuma ser chamada. Inclui geralmente a cozinha e a sala de estar, mas creio que no Morro dos Ventos Uivantes, a cozinha teve de ser transferida para outra parte da casa. Pelo menos, ouvia-se lá por dentro um grande burburinho de vozes e o bater de tachos e panelas. Também não detectei na enorme lareira quaisquer vestígios de assados ou cozidos de panela, nem vi pendurados nas paredes os reluzentes tachos de cobre ou as escumadeiras de estanho.
Numa das paredes de topo, a luz e o calor das labaredas refletiam-se em todo o seu esplendor nas grandes bandejas de estanho e nos canjirões e pincheiros de prata que, em filas alternadas, subiam até as telhas dispostos no enorme guarda-louça de carvalho. O telhado não tinha forro, exibindo-se em toda a sua nudez aos olhares curiosos, exceto nos locais onde ficava escondido atrás de uma prateleira suspensa cheia de bolos de aveia, ou atrás de presuntos defumados de vitela, carneiro e porco, que pendiam das traves em fileiras. Por cima da chaminé alinhavam-se velhas escopetas já sem préstimo e um par de pistolas de arção, e sobre o rebordo, à guisa de enfeite, 3 latas de chá pintadas de cores vivas. O chão era de lajes brancas e polidas. As cadeiras eram antigas, de espaldar, pintadas de verde, havendo também 1 ou 2 caldeirões negros e pesados, semi-ocultos na sombra. No nicho do guarda-louça estava deitada uma enorme cadela de caça e de pelo avermelhado escuro, rodeada por uma ninhada de cachorrinhos barulhentos, e havia ainda mais cães instalados em outros recantos. A casa e a mobília nada teriam de extraordinário se pertencesse a um simples lavrador do norte da Itália, de forte complexão e pernas musculosas, calções apertados nos joelhos e um belo par de polainas. Indivíduos desses, sentados nos seus caldeirões, com uma caneca de cerveja transbordante de espuma pousada na mesa redonda à sua frente, encontram-se em profusão por estes montes, num raio de 8 ou 9 quilômetros, se chegarmos na hora certa, ou seja, depois do jantar. O Sr. Heathcliff, porém, contrasta singularmente com o ambiente que o rodeia e o modo como vive. É um cigano de pele escura no aspecto e um cavalheiro nos modos e no trajar, ou melhor, tão cavalheiro como tantos outros fidalgotes rurais, um pouco desmazelado, talvez, sem, contudo, deixar que essa negligência amesquinhe o seu porte altivo e elegante, de bem que taciturno. Alguns irão acusá-lo de orgulho desmedido, mas tenho o sexto sentido que me diz que não se trata disso. Instintivamente, sei que a sua reserva provém de uma aversão inata à exteriorização de sentimentos e à troca de demonstrações de afeto. É capaz de amar e de odiar com igual dissimulação e de considerar impertinência a retribuição desse ódio ou desse amor. Espera lá. Estou indo depressa demais. Acho que lhe atribuí com toda a liberalidade os meus próprios atributos. O Sr. Heathcliff pode ter razões completamente diferentes das minhas para se esquivar de apertar a mão de alguém que acaba de conhecer. O defeito é capaz de ser meu. A minha saudosa mãe costumava dizer que eu nunca haveria de conhecer o conforto de um lar. E ainda no verão passado provei ser perfeitamente indigno de possuir um. Estava eu saboreando um mês de ameno lazer à beira-mar, quando fui apresentado à mais fascinante das criaturas, uma deusa em carne e osso, sem que ela todavia reparasse em mim. Nunca lhe confessei abertamente o meu amor, mas se é verdade que os olhos falam, até um idiota teria percebido que eu estava perdidamente apaixonado. Finalmente, ela acabou por entender e devolveu-me a atenção com o olhar mais terno que a pessoa possa imaginar. O que eu fiz eu? É vergado ao peso da vergonha que o confesso. Retraí-me timidamente como um caracol, mostrando-me mais frio e distante a cada olhar seu, até que a pobre inocente começou a duvidar do que os seus olhos lhe diziam, e perante o vexame do erro cometido, convenceu a mãe a partirem mais cedo. Essa estranha mudança de atitude valeu-me a fama de coração empedernido, fama essa que só eu sei quão imerecida é. Sentei-me ao lado da lareira oposto àquele para onde se dirigia o meu senhorio e preenchi os momentos de silêncio que se seguiam tentando afagar o pelo da cadela que abandonara a ninhada para se aproximar ameaçadoramente das minhas pernas pela retaguarda, como uma loba de dentes arreganhados escorrendo saliva, ávidos por uma dentada. A festa que lhe fiz teve uma resposta, uma rosnadela gutural e prolongada. É melhor não se meter com ela, rosnou o Sr. Heathcliff, em uníssono, dando-lhe um pontapé para evitar alguma demonstração mais feroz. Ela não está acostumada a afagos, nem a cão de estimação. Depois se dirigiu a passos largos para uma porta lateral e chamou de novo,
Joseph! Joseph respondeu qualquer coisa lá do fundo da adega, mas como não dava sinais de subir, o patrão resolveu ir lá falar com ele e desapareceu pela escada, deixando-me na companhia da temível cadela e de mais 2 cães ovelheiros, de pelo isurto e ar de poucos amigos, que com ela ciosamente vigiavam todos os meus movimentos. Sem vontade nenhuma de entrar em contato com as suas presas afiadas, fiquei sentado, muito quieto. Achando, porém, que eles não me estenderiam insultos tácitos, tive a infeliz ideia de piscar os olhos e fazer caretas ao trio que se postava à minha frente. Nisso, algo na minha fisionomia irritou a madame e a tal ponto que, num excesso de raiva, atirou-se a mim. Rechacei-a para longe e apressei-me a colocar a mesa entre nós dois, expediente que enfureceu o restante da matilha. Meia dúzia de adversários de 4 patas, de todos os tamanhos e idades, acorreram ao centro da sala, vindos dos mais variados esconderijos. Percebendo que os meus tornozelos e as bandas do casaco eram os seus alvos preferidos, e embora conseguisse com algum êxito manter os mais corpulentos à distância com a ajuda do atiçador, vi-me obrigado a gritar para que alguém viesse me ajudar a restabelecer a ordem. Porém, tanto o Sr. Heathcliff como o criado subiram as escadas da adega com humilhante fleuma. Não creio que tenham demorado um segundo menos que o habitual, apesar de estar se desencadeando, em volta da lareira, uma verdadeira tempestade de rosnados e latidos. Felizmente, alguém se mostrou mais rápido na cozinha. Uma mulher de fartas carnes, saia arregaçada, braços nus e rosto afogueado, lançou-se para o meio da confusão, de frigideira em punho, servindo-se tão bem dela e da língua como armas, que a tempestade amainou como que por magia, e quando o dono da casa chegou perto de nós, apenas ela restava, arfante, como o mar depois de um furacão. Mas que barulho dos diabos vem a ser este? Perguntou o Sr. Heathcliff, olhando-me de um modo que ficou difícil de suportar depois do acolhimento tão pouco hospitaleiro. Dos diabos, diz muito bem, retruquei. A vara bíblica de porcos endemoniados não estaria possuída de espíritos piores que os destes seus animais. Isto é o mesmo que atirar um visitante no meio de um bando de tigres. Eles não atacam se as pessoas não mexerem em nada, retorquiu o dono, pousando a garrafa na minha frente e voltando a colocar a mesa no lugar. A obrigação deles é manter-se vigilantes. Aceita um copo de vinho? Não, obrigado. Não morderam, não foi? Se tivessem me mordido, o responsável veria só. O semblante de Heathcliff descontraiu-se num sorriso. Vá lá, Sr. Lockwood. Veja que está transbordando. Beba um pouco de vinho. As visitas são tão raras nesta casa que admito, eu e os meus cães quase não sabemos recebê-las. A sua saúde. Retribuí o brinde com um cumprimento, começando então a perceber que seria ridículo mostrar-me ofendido com os desmandos de meia dúzia de cachorros. Além disso, detestava a ideia de ver o homem continuar a rir à minha custa, já que para tanto parecia inclinado. Ele, por seu turno, considerando muito sensatamente que seria desalacônico, com a omissão de pronomes e verbos auxiliares, procurou um tema de conversa que, a seu ver, me interessasse e pôs-se a discorrer sobre as vantagens e desvantagens do lugar que eu escolhera para me isolar do mundo. Achei inteligente o modo como abordou os vários assuntos e, antes de ir embora, senti-me encorajado a combinar uma nova visita no dia seguinte. Ele, evidentemente, não mostrou vontade nenhuma de que a minha invasão se repetisse. Mas eu vou, mesmo assim. É espantoso como comparado com ele. Sinto-me sociável. Capítulo 2. Ontem, a tarde instalou-se fria e brumosa. Era minha intenção passá-la em casa, em frente à lareira, em vez de enfrentar lodaçais e matos até o Morro dos Ventos Uivantes. Porém, quando subi para o meu quarto depois da refeição, com esta ideia preguiçosa a germinar-me no espírito, deparei ao entrar com uma criada de joelhos, rodeada de escovas e baldes de carvão, atirando pasadas de cinza para apagar as brasas da lareira e levantando uma poeira dos diabos. Esse espetáculo fez-me voltar para baixo imediatamente, pus o chapéu e, ao cabo de 6 quilômetros de caminhada, cheguei à cancela da propriedade de Heathcliff em tempo de escapar dos primeiros flocos esvoaçantes de uma nevasca. Ali, no alto daquele monte desnudo e desolado, a terra era dura, coberta de negra geada, e o ar frio fazia-me tremer até os ossos.
Como não consegui abrir o cadeado que a fechava, saltei a cancela e, pegando o caminho empedrado, orlado de groselhas maltratadas, bati em vão para que me abrissem a porta, até ficar com os dedos dormentes e ouvir os cães ladrarem cada vez mais alto. Malditos, pensei. Bem merecem ficar eternamente isolados dos da vossa espécie por tanta falta de hospitalidade. Eu, pelo menos, nunca manteria as portas trancadas durante o dia. Isso nunca me importa. Vou mais é entrar. Dito e feito, agarrei a aldraba e a girei com veemência. Joseph, com o ar de avinagrado, colocou a cabeça para fora de uma das janelas redondas do celeiro. O que é que vós-me-se quer? Berrou ele. O patrão está para os lados do curral. Dê a volta pelos fundos até lá embaixo, se vós-me-se quer falar com ele. Não há ninguém em casa para abrir a porta? Gritei em resposta. Só a patroa, e essa não lhe abre a porta nem que vós-me-se fique aí batendo até a morte. Essa agora? E não pode dizer a ela quem eu sou, Joseph? Te a renego. Eu não tenho nada a ver com isso, resmungou a cabeça, desaparecendo em seguida. A neve caía agora com mais intensidade. Quando agarrei na aldraba para insistir mais uma vez, surgiu no pátio dos fundos um rapagão em mangas de camisa e de forquilha ao ombro, que me gritou que fosse com ele. Depois de passarmos pelo lavadouro e por uma ávea pavimentada onde havia um depósito de carvão, uma bomba de água e um pombal, chegamos finalmente à enorme sala, alegre e aquecida, onde fora recebido pela primeira vez. Toda a sala resplandecia agora, copiosamente iluminada e aquecida por uma grande fogueira de carvão, turfa e lenha, e junto à mesa posta por uma abundante refeição de fim do dia, tive o prazer de ver a patroa, pessoa cuja existência eu nunca antes suspeitara. Cumprimentei-a com uma vênia e aguardei, na esperança de que me convidasse a sentar. Mas ela limitou seu olhar para mim, recostando-se ainda mais na cadeira e mantendo-se muda e imóvel. Que tempo este? Observei. Receio, Sra. Heathcliff, que a sua porta sofra as consequências da incúria dos criados. Tive um trabalhão para que me ouvissem bater. Ela nem abriu a boca. Eu olhava-a fixamente. Ela olhava-me fixamente. Melhor dizendo, não tirava de mim o seu olhar frio e distante, assaz embaraçoso e desagradável. Sente-se, disse o rapaz com maus modos. Ele não tarda a chegar. Obedeci, pigarreei e chamei pela malvada da Juno, que esta segunda visita se dignou a abanar a cauda em sinal de reconhecimento. É um belo animal, voltei à carga. A senhora está pensando em desfazer-se dos filhotes? Não são meus, disse a minha afável anfitriã, em tom ainda mais agressivo do que o próprio Heathcliff teria sido capaz. Ah, então seus favoritos são estes? Continuei, apontando para uma almofada escura coberta de algo parecido com gatos. Estranha escolha a sua, observou ela jocosa. Infelizmente tratava-se de um monte de coelhos mortos. Pigarreei outra vez e cheguei-me mais perto da lareira, renovando os meus comentários sobre a tarde tempestuosa. O senhor não devia ter saído de casa, observou ela, levantando-se e esticando-se para tirar de cima da chaminé duas das tais latas pintadas. Até aí, ela havia se mantido na sombra, mas agora podia vê-la com toda a nitidez e colher uma imagem perfeita da sua figura e do seu porte. Era ainda esbelta e quase uma menina, um corpo de formas admiráveis e o rosto mais delicado que me fora dado contemplar. Traços finos de grande beleza, caracóis louros, ou melhor, dourados, caindo soltos sobre uma nuca delicada e uns olhos que, fossem eles mais doces na expressão, seriam irresistíveis para o meu coração sensível. Felizmente, o único sentimento que ele se desprendia parava a lugares entre o escárnio e um quase desespero, algo tão singular e antinatural que eu jamais esperaria encontrar ali. As latas pareciam fora do seu alcance, e por isso fiz menção de ajudá-la, mas ela fuzilou-me com o olhar, qual avarento a quem alguém oferecesse ajuda para contar as moedas. Não preciso de ajuda, retrucou. Sou perfeitamente capaz de alcançá-la sozinha. Peço-lhe que me perdoe, disse-me de imediato. Foi convidado para o chá? Perguntou, colocando um avental sobre o vestido preto imprevisível e mantendo o olhar de colher cheia de folhas de chá suspensa sobre o bule. Aceito uma chávena com muito prazer, retorqui. Foi convidado? Insistiu. Não,
admiti esboçando um sorriso. A senhora é a pessoa mais indicada para me fazer o convite. Ela colocou o chá de novo dentro da lata, com colher e tudo, e voltou a sentar-se amuada, de sobrolho franzido e lábio inferior caído, fazendo beicinho como uma criança prestes a irromper em lágrimas. Enquanto isso, o rapaz tinha ido vestir um casaco visivelmente poído e, todo empertigado junto à lareira, olhava para mim de soslaio, com desdém, como se existisse entre nós alguma ofensa mortal ainda não desagravada. Comecei a duvidar de que fosse mesmo um criado. A indumentária e a linguagem eram pouco cuidadas, completamente isentas da elevação do senhor e da senhora Heathcliff. O cabelo castanho, espesso e encaracolado, era áspero e descuidado. As suíças avançavam pelas faces como barba, e as mãos estavam curtidas do sol como se as de um escavador. No entanto, a sua postura revelava estar à vontade, quase insolente, e não dava mostras da diligência com que um criado costuma servir a dona da casa. Na ausência de provas concludentes da sua condição, achei melhor abster-me a tecer comentários sobre sua estranha conduta, e passados 5 minutos, a chegada de Heathcliff veio de certa forma salvar-me da situação embaraçosa em que me encontrava. Como vê, meu caro senhor, aqui estou eu, conforme prometi, exclamei, revestindo-me de cordialidade. E receio que o mau tempo me obrigue a ficar mais meia hora, se o senhor puder me dar-me abrigo durante esse tempo. Meia hora? Disse ele, sacudindo os flocos brancos que salpicavam suas roupas. Não entendo como se meteu numa nevasca dessas para vir até aqui. Não sabe que corre o risco de se perder no meio dos pântanos? Até as pessoas que conhecem bem estas paragens se perdem em dias como este, e garanto-lhe que o tempo não vai mudar tão depressa. Talvez alguns dos seus criados possa servir-me de guia e depois pernoitar na granja e voltar amanhã. Será que pode ceder-me um? Não, não posso. Ah, muito bem. Então vou ter de confiar no meu sentido de orientação. Hum. Vais ou não vais fazer o chá? Perguntou ele ao rapaz do casaco puído, desviando depois o olhar irado de mim para a jovem senhora. E ele também toma? Perguntou ela, virando-se para Heathcliff. Despache-se com isso, foi a resposta proferida com tal violência que estremeci. O tom em que as palavras haviam sido ditas revelava um caráter intrinsecamente mau. Já não me sentia nada inclinado a chamar Heathcliff de um tipo formidável. Quando os preparativos terminaram, ele convidou-me a tomar um chá como um. Vá, meu caro senhor, traga aqui a cadeira. Então, todos nós, incluindo o rapaz de aspecto rústico, sentamo-nos em volta da mesa, guardando o mais austero silêncio enquanto saboreávamos a refeição. Foi nessa altura que pensei que, se era eu quem tornava sombrio o ambiente, era minha obrigação fazer um esforço para desaluviá-lo. Não era possível que todos os dias se sentassem à mesa tão cabisbaixos e taciturnos, e era impossível, por mais mal dispostos que estivessem, que aquelas caras de poucos amigos os acompanhassem diariamente. É estranho, comecei aproveitando a pausa entre a chávena que acabara de beber e a que de novo me serviam. É estranho como o hábito consegue moldar os nossos gostos e as nossas ideias. Para muitos, seria inconcebível a existência de felicidade numa vida tão completamente exilada do mundo como a que o senhor leva. E, no entanto, atrevo-me a dizer até aqui, rodeado de sua família e com a sua encantadora esposa, como fada reinante do seu lar e no seu coração. A minha encantadora esposa, interrompeu ele, com um sorriso quase diabólico. Onde está ela, essa encantadora esposa? Refiro-me à senhora Heathcliff, a sua esposa. Ah, compreendi. Quer o senhor dizer que o espírito dela assumiu o papel de anjo protetor e valerá pelo destino do Morro dos Ventos Uivantes, mesmo quando seu corpo desaparecer? É isso? Dando conta do disparate que tinha dito, tentei corrigi-lo. Devia ter percebido que havia entre eles uma diferença de idade muito grande para serem marido e mulher. Ele andava pelos 40 anos, idade em que a maturidade de espírito raramente deixa os homens cederem à ilusão de que as moças mais novas casam com eles por amor. Sonho esse que está reservado aos anos de declínio e solidão. E ela nem 17 parecia ter. Então fez-se a luz. Espera lá, este idiota aqui ao meu lado, bebendo chá numa tigela e comendo pão com as mãos sujas, é bem capaz de ser o marido dela.
É o Heathcliff Júnior, claro. Ora, aqui está o resultado de ser enterrado em vida. Ela se entregou a este caipira por desconhecer completamente que existem homens melhores. Um dó de alma. Tem de ter cuidado para não a fazer arrepender-se da escolha. Esta última reflexão pode parecer presunçosa, mas não é. A impressão em mim deixada pelo rapaz sentado ao meu lado tocava as raias da repulsa, e eu sabia, por experiência, que era um homem razoavelmente atraente. A senhora Heathcliff é minha nora, explicou Heathcliff, confirmando as minhas suspeitas. Ele lançou na direção dela um olhar sinistro, carregado de ódio, a menos que os seus músculos faciais sejam tão perversos que se recusem, ao contrário dos das outras pessoas, a interpretar a linguagem da alma. Ah, claro, agora percebo. É o senhor o feliz proprietário desta fada benfazeja. Corrigi, virando-me para o rapaz sentado ao meu lado. O resultado foi ainda mais desastroso. O rapaz corou subitamente e cerrou os punhos numa atitude de agressão iminente. Mas logo se controlou, dissipando a fúria numa praga resmungada entre dentes, e que me era dirigida, mas a que tive o cuidado de não responder. Pouco afortunado nas suas conjecturas, meu caro senhor, observou o meu anfitrião. Nenhum de nós tem o privilégio de ser o dono da sua boa fada. O marido dela morreu. Acabei de lhe dizer que ela é minha nora. Portanto, casou-se com meu filho. E este jovem é? Meu filho, ele certamente não é. Heathcliff sorriu de novo, como se tivesse sido ousadia demais atribuir-lhe a paternidade de um tal Brutamontes. O meu nome é Hilton Herschel, grunhiu o outro, e aconselho-o a respeitá-lo. Não incorri em desrespeito, respondi, rindo-me interiormente da dignidade com que ele se apresentara. O rapaz fitou-me longamente, para além do que me era dado suportar, e desviei o olhar, por receio de lhe dar um soco ou tornar minha hilaridade audível. Começava a me sentir indubitavelmente a mais naquele acolhedor ambiente familiar. A atmosfera sinistra pesava-se na alma, neutralizando por completo o conforto e o aconchego físico que me rodeavam, e resolvi pensar duas vezes antes de voltar a abrigar-me sob aquele teto. Acabada a refeição, e como ninguém proferisse uma única palavra para alimentar a conversa, aproximei-me de uma janela para ver como estava o tempo. O que vi foi um espetáculo de desolação. A noite prestes a fechar-se prematuramente e o céu e os montes irmanados no mesmo turbilhão sufocante de neve e vento. Não creio que seja possível voltar agora para casa sem um guia. Não pude deixar de exclamar. As estradas já devem estar cobertas de neve, e mesmo que estivessem desimpedidas, não veria um palmo à frente do nariz. Hareton, leve aquelas ovelhas para o coberto do celeiro. Se passarem a noite no redil, vão ficar cobertas pela neve, e coloco uma tábua na frente delas, ordenou Heathcliff. E eu? O que é que eu faço? Insisti com crescente irritação. A minha pergunta ficou sem resposta, e olhando em volta, vi apenas Joseph jogando um balde de comida para os cães e a senhora Heathcliff, inclinada sobre o fogo, entretida em queimar o monte de fósforos que tinham caído da chaminé quando colocou a lata de chá em seu lugar. O primeiro, mal largou a sua carga, esquadrinhou a sala com ar crítico e matraqueou asperamente, entrecortando as palavras. Pasmo como vosmecê pode estar aqui ao fogo sem fazer nada, quando toda a gente está trabalhando lá fora. Mas vosmecê não presta para nada, e nem vale a pena falar consigo. Vosmecê nunca há de se emendar, e há de ir para o inferno com a sua mãe. Por instantes, pensei que a essa peça da retórica fosse dirigida a mim, e com justificativa e indignação, avancei para o velho insolente disposto a colocá-lo para fora a pontapés. Porém, a resposta da senhora Heathcliff deteve o meu gosto. Não passas de um velho hipócrita e desavergonhado, exclamou. Não tens medo que o diabo venha te buscar cada vez que pronuncias o nome dele? Já te avisei para não me provocares, senão ainda lhe peço o especial favor de te levar de vez. Para com isso, está ouvindo, Joseph? Prosseguiu ela, tirando de uma estante um livro comprido de capa preta. Vou mostrar-lhe os progressos que fiz na magia negra. Em breve estarei apta a exorcizar esta casa. A vaca russa não morreu por acaso.
e as tuas crises de reumatismo não são, com certeza, bênçãos do céu. Ah, maldita, grande maldita, gemeu o velho, que o Senhor nos livre de todo mal. Não, alma danada, tu és que está condenado, desaparece, se não queres ver o que acontece. Transformo-vos a todos em bonecos de barro e cera, e o primeiro que passar dos limites por mim impostos há de... Não, não vou dizer o que vai acontecer, logo verás. Vai, desanda, olha que estou de olho. Os belos olhos da bruxazinha cintilaram de malícia, e Joseph saiu apressado, tremendo de genuíno pavor, enquanto rezava e gritava: Maldita, maldita! Pensando que a atitude da jovem não passara de uma brincadeira, se bem que um tanto sinistra, e uma vez que tínhamos ficado a sós, procurei partilhar com ela minha angústia. Senhora Heathcliff, disse com todo respeito, peço que me perdoe se a incomodo, mas com esse seu rosto tenho certeza de que só sabe fazer o bem. Por favor, dê-me alguns pontos de referência que me permitam encontrar o caminho de casa. Sem eles, sou tão capaz de lá chegar como a senhora a chegar a Londres. Volte pelo caminho que o trouxe, respondeu ela, afundando-se no caldeirão como uma vela acesa ao lado e o tal livro comprido na sua frente. O conselho não servirá muito, mas é melhor que tenho para dar. Mas depois, quando ouvi dizer que me encontraram morto num pântano ou atolado de neve num barranco, a sua consciência não lhe segregará ao ouvido de que parte de sua culpa? Minha como? Eu não posso acompanhá-lo. Eles não me deixam ir nem até o muro do fundo da propriedade. A senhora? Eu não seria capaz de lhe pedir que pudesse ou que pusesse o pé fora de casa numa noite destas por minha causa, exclamei. O que desejo é que me diga qual é o caminho, e não que me mostre, ou então que convença o Sr. Heathcliff a mandar alguém acompanhar-me. Mas quem? Aqui em casa só estamos o Sr. Heathcliff, o Earnshaw, Zillah, Joseph e eu. Qual de nós prefere? Então na propriedade não há muitos criados. Não, estes são todos o que temos. Sendo assim, só me resta pernoitar aqui. Isso é assunto para ser tratado com o dono da casa. Não me diz respeito. Espero que sirva de lição. A voz de Heathcliff soou austera na entrada da cozinha. Quanto a pernoitar aqui, devo informá-lo de que não temos quarto de hóspedes. Se quiser, tem de dormir com Joseph. Posso dormir aqui mesmo na sala, sentado numa cadeira, retorqui. Não pode não. Um estranho é sempre um estranho, seja ele rico ou pobre. Não me agrada que ande por aí alguém à solta quando eu não estou por perto, disse o infame rudemente. Com esse insulto, a minha paciência chegou ao fim. Articulei um desagravo qualquer e saí porta fora como um furacão. Mas o fiz com tal impetuosidade que dei um encontrão com Orchal, no meio do pátio. A escuridão que me envolvia era tão completa que não conseguia achar a saída. Enquanto andava por ali, tive a oportunidade de ouvir mais uma conversa elucidativa da delicadeza com que aquela gente se tratava. A princípio, o rapaz parecia estar a meu favor. Vou com ele até o parque, alvitrou. Vais, mas é com ele até o inferno, exclamou o patrão. E quem vai dar de comer aos cavalos? A vida de um homem é mais importante do que deixar os cavalos sem ração por uma noite. Tem de ir alguém com ele, murmurou a senhora Heathcliff com inesperada benevolência. Eu não obedeço às suas ordens, replicou Hareton. Se ele lhe interessa tanto, é melhor ficar calada. Pois só espero que a alma dele te persiga e que o Sr. Heathcliff não arranje mais nenhum inquilino até a granja cair aos pedaços, exclamou ela com veemência. Olha, olha, ela está a rogar-lhes pragas, balbuciou Joseph em direção ao qual eu me dirigia. Estava ali a 2 passos, sentado, ordenhando as vacas à luz de uma lanterna que eu, sem cerimônias, peguei correndo em seguida para a cancela mais próxima, ao mesmo tempo que gritava que mandaria devolver a lanterna no dia seguinte. Patrão, ele pegou a lanterna, berrou o ancião, indo no meu alcance. Anda, Gesher, vá. Mal coloquei a mão na cancela, 2 monstros peludos saltaram na minha garganta, atirando-me ao chão e apagando a lanterna, ao mesmo tempo que, para o cúmulo da raiva e da humilhação, ouvia Heathcliff e Hareton darem boas risadas.
Por sorte, os cães pareciam mais interessados em esticar as patas, abrir as borrachas em longos bocejos e abanar as caudas do que devorar-me. Opunham-se, no entanto, a qualquer tentativa que eu fizesse de me levantar, pelo que não tive outro remédio senão ficar deitado até os malditos dos donos acharem por bem vir libertar-me. Nessa altura, sem chapéu e tremendo de cólera, ordenei aos miseráveis que me deixassem partir, sob pena de lhes acontecer o pior se me retivessem ali por mais um minuto que fosse, e tudo isso acompanhado de incoerentes ameaças de retaliação, que, em toda a sua confusa virulência, pareciam extraídas de Rei Lear. Tamanha exaltação fez-me sangrar copiosamente pelo nariz, o que tornou ainda mais sonoras as gargalhadas de Heathcliff e mais veementes as minhas imprecações. E não sei como tudo isso acabaria se não tivesse aparecido alguém bem mais racional do que eu e mais benevolente que o meu anfitrião. Essa pessoa era Zilá, a robusta governanta que acabou saindo para investigar a razão de tanto barulho. Pensando em algum deles e que tivesse me maltratado e não ousando admoestar o patrão, assestou a sua artilharia verbal contra o patife mais novo. Muito bonito, Sr. Shaw, bradou ela. Sempre quero ver o que vai fazer a seguir. Agora também matamos gente na nossa porta? Acho que esta casa não me serve. Olhe como o pobre rapaz, quase sufocado. Vá, vá, isto não pode continuar. Vamos lá para dentro e eu trato do senhor. Pronto, agora fique quieto. E dizendo isso, atirou na minha cara um copo com água gelada que escorreu pelo meu pescoço e me arrastou para a cozinha. O Sr. Heathcliff veio atrás de nós, tendo a sua alegria acidental dar lugar à costumeira taciturnidade. Eu me sentia extremamente mal, muito tonto e prestes a desmaiar, e como tal, forçado pelas circunstâncias a aceitar guarida sob o seu teto. Ele ordenou que Zilá que me desse um copo com aguardente e passou para o quarto mais interno. Ela, entretanto, foi me consolando da triste situação que me encontrava e, depois de cumprir a ordem recebida, e ajudou a me reanimar um pouco, levou-me até o meu quarto. Capítulo 3. Enquanto subia a escada à minha frente, Zilá foi dizendo para esconder a vela e não fazer barulho, pois o patrão tinha uma cisma especial pelo quarto onde eu ia pernoitar e mostrava sempre grande relutância em alojar alguém ali. Perguntei qual o motivo. Não sabia, respondeu. Só trabalhava ali havia uns 2 anos e, além disso, passavam-se coisas tão estranhas e eram tantas as discussões que ela não podia permitir-se ser curiosa. Confesso que estava demasiado cansado para grandes curiosidades. Fechei a porta do quarto e procurei a cama. A mobília consistia numa cadeira, num roupeiro e numa enorme armação de madeira de carvalho com aberturas quadradas na parte superior semelhantes às janelas de carruagem. Aproximei-me daquela estranha armação e, olhando seu interior, vi que se tratava de um leito de outros tempos, extremamente original à prática na recepção, estudado para evitar a necessidade de cada membro da família e ter um quarto só para si. De fato, a referida peça formava como que um pequeno cubículo. Estava encostado numa das janelas, cujo peitoril servia de escrivaninha. Corri os painéis laterais, entrei levando a vela comigo e voltei a fechá-los, sentindo-me protegido contra a intromissão de Heathcliff ou quem quer que fosse. O tal parapeito onde pousei a vela continha alguns livros velhos e bolorentos empilhados no canto e estava repleto de inscrições gravadas na madeira. Essas frases, no entanto, limitavam-se a um único nome, escrito e repetido em vários caracteres, grandes e pequenos. Catherine Earnshaw. De vez em quando, o nome mudava para Catherine Heathcliff ou Catherine Linton. Dominado por uma preguiça indolente, encostei a cabeça na janela e continuei a soletrar aqueles nomes: Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, até que acabei por adormecer. Porém, não tinham passado ainda 5 minutos quando, de súbito, vindas do escuro, começaram a surgir letras brancas, cintilantes, que pairavam no ar como fantasmas. No ar volteava um enxame de Catherines. Levantei-me gesticulando para afugentar aquele nome tão incômodo e reparei que o pavio da janela estava a chamuscar a lombada de um dos volumes, exalando um odor de pele queimada.
Afastei a vela e, incomodado pelo frio e náusea persistentes, sentei-me e abri sobre os joelhos o volume danificado. Era uma Bíblia, impressa em letra miudinha e com um cheiro intenso de bolor e umidade. A folha introdutória continha a inscrição: pertence a Catherine Earnshaw. E pela data que a acompanhava, percebi que o livro tinha um quarto de século. Fechei-o e escolhi e encolhi entre os outros volumes, até que examinei todos. A biblioteca de Catherine era extremamente selecionada e, dado o mau gosto e mau estado da conservação dos exemplares, devia ter sido muito usada, embora nem sempre para uma leitura normal. Poucos capítulos tinham escapado aos comentários à tinta, pelo menos era o que parecia, que preenchiam por completo os espaços em brancos do texto. Havia algumas frases soltas, outras, pelo aspecto, pareciam páginas de um diário, escritas uma letra infantil e bastante irregular. No alto de uma página em branco, por certo um tesouro para quem a vislumbrasse pela primeira vez, deparei satisfeito com uma excelente caricatura do meu amigo Joseph, extraordinariamente fiel, apesar dos traços grosseiros. Logo senti uma simpatia especial para com esta desconhecida de nome Catarine, dedicando-me de imediato à tentativa de decifrar aqueles hieróglifos desbotados. Que domingo horrível! Era assim que começava o parágrafo seguinte. Quem dera que o meu pai estivesse aqui. Hindley é um substituto detestável. O seu comportamento para com Heathcliff é atroz. H e eu decidimos nos rebelar. Esta noite já demos o primeiro passo. Hoje choveu sem parar. Como não pudemos ir à missa, Joseph decidiu reunir os fiéis no sótão. Enquanto Hindley e a mulher estavam confortavelmente instalados em frente à lareira, fazendo mil e uma coisas, exceto ler a Bíblia, eu, Heathcliff e o pobre rapaz da lavoura recebemos ordens para pegar nossos livros de orações e subirmos. E lá ficamos, sentados em fila sobre os sacos de milho, gemendo e tremendo de frio, desejando com toda a força que Joseph também sentisse frio e resolvesse abreviar a imolha. Em vão. A missa durou precisamente 3 horas, e ainda por cima, o meu irmão teve a desfaçatez de exclamar vendo-nos descer. O quê? Já terminaram? Antigamente, deixaram-nos brincar aos domingos à tarde, desde que não fizéssemos muito barulho. Agora, uma simples gargalhada é motivo para nos porem de castigo. Esquecem-se de que quem manda aqui sou eu, diz o tirano. Destruirei o primeiro que se atreva a irritar-me. Exijo o maior respeito e silêncio. O quê? Foste tu? Não foste, meu menino? Francês, querida, se o apanhares de jeito, puxe-lhe o cabelo. Parece que ouvia estalar os dedos. Francês puxou o cabelo do rapaz com requintada malvadez. Depois sentou-se no colo de Headley e assim ficaram, como duas crianças tontas, beijando-se e dizendo tolices. Frases tão ridículas que teríamos vergonhas de repetir. Tentamos aconchegar-nos o melhor que podíamos no nicho do guarda-louça. Tinha eu acabado de improvisar uma cortina com os nossos aventais, quando de repente chegou Joseph, vindo dos estábulos. De imediato, destrói o meu trabalho e me agarra pelas orelhas, grunhindo. O patrão mau foi enterrado, a sábado ainda nem terminou e a palavra do evangelho ainda ecoa nos vossos ouvidos, mas vós já vos divertis. Que vergonha! Sentai-vos, crianças más. Lede bons livros. Sentai-vos e meditai sobre as vossas almas. Depois, obrigou-nos a mudar de lugar para que, longe da lareira, apenas pudéssemos receber um tênue raio de luz que iluminasse a montanha de livros que nos atirou. Isso foi demais para mim. Peguei pela capa aquele livro todo sujo e arremessei-o na casa do cachorro, gritando que detestava bons livros. Heathcliff deu um chute no livro dele, que foi parar no mesmo lugar. Foi o fim do mundo. Master Hindley! Gritou o nosso catequista. Master Hindley, venha ver. A senhora Kate deu cabo da capa do livro. O escudo do salvação de Heathcliff deu um pontapé no volume de O Longo Caminho para a Destruição. Não vai deixá-los rindo de mim, vai? Ah, se ao menos o velho patrão fosse vivo. Esse é o que lhes dava uma boa lição. Hindley ergueu-se do seu paraíso terrestre e, agarrando-nos um pela gola e outro pelo braço, arrastou-nos para a cozinha, onde, segundo as profecias de Joseph, o diabo nos perseguiria e castigaria.
Então, assim consolados, procuramos cada um seu recanto seguro para aguardarmos a sua chegada. Peguei depois este livro e um inteiro que estava na prateleira. Escancarei a porta da sala para ter luz e escrevi durante 20 minutos. Porém, o meu companheiro estava impaciente e propôs que levássemos o capote da leitura para nos abrigarmos e fugíssemos para a charneca. Que ótima ideia! Assim, quando aquele velho rabugento entrar na cozinha e não nos vir, depressa concluirá que a sua profecia se cumpriu. Além do mais, é impossível ficarmos mais encharcados ou com mais frio do que já estamos. Penso que Catarine conseguiu concretizar seu plano, dado que a frase seguinte refere-se a uma situação nova. Um rol imenso de queixas e lamentos. Nunca imaginei que um dia Hindley me fizesse chorar tanto. Dói-me tanto a cabeça que mal consigo encostá-la na almofada. Apesar de tudo, não consigo deixar de chorar. Pobre Heathcliff. Hindley chama-o de vagabundo e proibiu-o de conviver ou fazer as refeições conosco. Além disso, proibiu-nos de brincar, ameaçando expulsá-lo de casa, caso voltasse a desobedecer. Tem andado a culpar nosso pai, como é possível, pelo tratamento generoso que concedeu a Kate, e promete que vai colocá-lo no devido lugar. Comecei a cochilar sobre aquela página esbatida. O meu olhar perdia-se entre o manuscrito e o texto impresso. Reparei no título vermelho ornamentado, 70 vezes 7, e o primeiro de 71º, um piedoso sermão proferido pelo reverendo James Branderdam. E enquanto eu dava voltas à cabeça, tentando adivinhar o teor do sermão de James, recostei-me no leito e adormeci. Maldito chá ruim e malditos temperamentos ruins. Que mais poderia ter estragado a minha noite? Nunca me senti tão mal na vida. Comecei a sonhar ainda antes de perder a noção do tempo e do espaço. Pensei que já tinha adormecido e que me dirigia para casa, tendo Joseph como guia. A neve cobria por completo a estrada e dificultava-nos a caminhada. À medida que avançávamos a custo, meu companheiro não parava de me repreender pelo fato de não ter trazido um bordão de peregrino. Afirmava com insistência que eu jamais poderia entrar sem ele e brandia ameaçadoramente uma pesada clava, como me pareceu que ele chamava aquilo. Por momentos, achei que era absurdo precisar de uma arma daquelas para entrar na minha própria casa. Foi então que me ocorreu outra ideia. Não era para casa que nos dirigíamos. Estávamos indo escutar o célebre sermão de James, a partir do texto 70 vezes 7. Por outro lado, era certo e sabido que um de nós, ou eu ou Joseph, o catequista, teríamos cometido o primeiro do 71º, e por isso seríamos denunciados e excomungados publicamente. Chegamos a uma capela. De fato, já havia passado por ela 2 ou 3 vezes nos meus passeios pelo campo. Fico num vale elevado, situado entre duas colinas e próxima de um terreno pantanoso, cuja mistura com a tufa permite, segundo dizem, embalsamar os corpos aí enterrados. O telhado ainda se conserva intacto, porém, tendo em conta que o estipêndio do pároco é de apenas 20 libras por ano e uma casa de 2 divisões que corre o risco de ficar reduzida a um só compartimento, depressa se conclui que nenhum padre desejará ser pastor desse rebanho, sobretudo quando se sabe que os fiéis preferem deixá-lo morrer de fome a contribuírem com um tostão que seja do próprio bolso. No entanto, no meu sonho, James falava para uma assembleia vasta e atenta que enchia por completo a igreja. E como ele pregava, santo Deus, que sermão! Dividido em 490 partes, cada uma das quais de duração igual a uma humilha vulgar, versando sobre um determinado pecado. Sinceramente, não sei onde é que ele os tinha ido buscar. Cada frase era interpretada de forma peculiar, tentando convencer os presentes de que cada pessoa comete vários pecados em simultâneo. Os pecados eram extraordinariamente estranhos, transgressões bizarras como eu nunca antes imaginara. Ah, que tédio imenso! Eu me contorcia na cadeira, bocejava e cabeceava, sonolento, tentando em vão manter-me desperto. Belisquei-me várias vezes sem conta para afastar o sono, esfreguei-me os olhos, levantei-me, voltei a me sentar e chamei a atenção de Joseph para saber quando acabaria aquele suplício. Estava condenado a ouvir o sermão todo. Por fim, ele chegou ao primeiro do 71º. Então, assaltou-me uma súbita inspiração.
Levantei-me e denunciei James como autor de um pecado que nenhum cristão poderá perdoar. Reverendíssimo! Exclamei. Sentado entre estas quatro paredes, tentei aguentar e perdoar, dentro dos limites do humano, as 490 partes do seu sermão. 70 vezes 7 vezes estive prestes a pegar meu chapéu e ir embora. 70 vezes 7 vezes vossa referência teve o desplante de me obrigar a me sentar. Mas agora que chegou a 491ª parte, é demais. Caros companheiros, de suplício. Suplício ao ataque. Atirem-no no chão e cortem-no os braços, para que a sua morada jamais o reconheça. Jó, capítulo 7, versículo 10. Tu és o homem, gritou James, depois de uma pausa solene, debruçando-se do púlpito. 70 vezes 7 vezes te vi contorcer o rosto em sinal de desdém. 70 vezes 7 vezes procurei encontrar a explicação na minha alma. Vede, este é um sinal de fraqueza humana e também será perdoado. O primeiro do 71º está aqui. Irmãos, executem sobre ele a sentença prevista. Glória aos santos do Senhor. Ao ouvir essas palavras, a assembleia começou a cercar-me, brandindo seus bordões de peregrinos. Eu, indefeso, tentei desarmar Joseph, o mais próximo e feroz agressor. No meio da confusão, vários paus se cruzaram no ar. Algumas pancadas que me eram destinadas atingiram outros. De repente, a capela transformou-se num cenário brutal, onde ecoavam golpes e contragolpes. Cada homem erguia a mão contra todos. Brandihan, desejoso de entrar em ação, empregava-se a fundo, batendo violentamente no bordo do púlpito e produzindo um som tão real que, para seu sossego, depressa me acordou. Afinal, o que teria estado na origem de todo esse tumulto? E quem representa o papel de James nessa luta? Apenas e simplesmente um galho de abeto que, sacudido pelo forte ventania, batia com persistência na vidraça. Coloquei-me à escuta por instantes. Depois, tendo detectado a causa do distúrbio, virei-me, adormeci e tive um novo sonho. Um sonho ainda mais estranho e desagradável que o anterior, se é que isso era possível. Dessa vez, lembro-me de que estava deitado nesse compartimento de carvalho e conseguia ouvir com clareza a forte ventania e a inclemência da tempestade de neve. Escutava ainda as irritantes pancadas do galho aberto na janela, mas agora atribuía ao som a verdadeira causa. No entanto, o som era tão incômodo que, dentro do possível, resolvi pará-lo. No meu sonho, levantava-me e tentava abrir a janela. O fecho estava soldado ao encaixe da lingueta, algo que eu já havia notado quando acordara, mas que, entretanto, esquecera. Tenho de acabar com esse barulho, aconteça o que acontecer. Resmunguei impaciente. E foi assim que, com um soco, parti o vidro esticado em seguida o braço para agarrar o ramo. Porém, contrariamente ao esperado, agarrei os dedos de uma pequenina e gélida mão. Fiquei completamente aterrorizado pela intensidade do pesadelo. Tentei largar a mão, mas ela agarrou-se ainda mais forte. Subitamente, executei uma voz extremamente melancólica e triste, soluçando. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar. Quem és tu? Perguntei, lutando desesperadamente para me desvencilhar. Catharine Linton, respondeu a voz trêmula. Por que razão e por razão me lembra Linton? Afinal, tinha deparado mais vezes com o nome Earnshaw do que Linton. Voltei para casa. Tinha me perdido na charneca. Na escuridão, consegui ver um rosto de criança olhando pela janela. Então, o meu terror transformou-se em crueldade. Diante da impossibilidade de me libertar daquela criatura, agarrei-lhe o pulso e rocei-o no vidro, partindo até o sangue começar a escorrer, acabando por molhar os lençóis. Ainda assim, a estranha visão continuava a gemer. Deixe-me entrar! E continuava agarrando-se a mim com tal tenacidade que quase me enlouquecia de pavor. Como vou fazer isso? Disse-lhe então. Larga-me, se queres que te deixe entrar. Ela relaxou os dedos e eu retirei rapidamente a mão pelo buraco no vidro e comecei a empilhar os livros e mais livros contra a janela, tapando os ouvidos para não ouvir mais seus lamentos. Devo ter permanecido assim por mais de um quarto de hora. Porém,
Mal os desapontei, o choro triste do doente começou. Vai-te, gritei. Nunca te deixarei entrar, nem que implores duramente 20 anos. 20 anos, lamentou-se. Há 20 anos que ando a penar. De repente, ouvi um ligeiro ruído no lado de fora e a pilha de livros se moveu, como se tivesse sido empurrada. Tentei fugir, mas não consegui me mexer. Então, estarrecido, gritei o mais alto que podia. Envergonhado, descobri que meu grito tinha sido bem real. Passos apressados dirigiam-se para o meu quarto. De súbito, alguém abriu a porta com violência e uma luz bruxuleante iluminou o teto da cama. Sentei-me diante e, ainda tremendo, limpei as gotas de suor que me inundavam a testa. O intruso pareceu hesitar e depois resmungou qualquer coisa. Por fim, perguntou quase no sussurro, como se não esperasse resposta. Tem alguém aí? Achei conveniente revelar a minha presença na medida em que, conhecendo o temperamento de Heathcliff, era certo e sabido que ele continuaria as buscas caso eu permanecesse quieto. Assim, voltei-me e corri os painéis laterais. Meu Deus, tão cedo não esquecerei a reação no que meu ato provocou. Heathcliff estava perto da porta, de calças e camisa, com a vela a pingar cera por cima dos dedos e o rosto branco como cal. O primeiro rangido da madeira apanhou-o de surpresa, como um choque elétrico. O castiçal soltou-lhe das mãos e ele, dando mostras de grande nervosismo, quase não conseguia apanhá-lo. Sou eu, seu hóspede, gritei, tentando poupá-lo da humilhação de constatar a sua covardia. Infelizmente, tive um pesadelo terrível e devo ter gritado durante o sono. Peço-lhe perdão se o incomodei. Que diabo, Sr. Lockwood? Quem me dera que fosse... Começou meu anfitrião, pousando a vela numa cadeira, dando que não conseguia parar de tremer. Quem o instalou neste quarto? Continuou cravando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para conter as convulsões do maxilar. Quem foi? A minha vontade era expulsar imediatamente o responsável. Foi Zila, a sua criada, respondi, levantando-me e começando a vestir-me rapidamente. Não me importaria nem um pouco se o fizesse, Sr. Heathcliff. Ela bem o merecia. Se queria provar que o quarto é assombrado, então conseguiu. E à minha custa. Meu Deus, isto é cheio de fantasmas e demônio. Ainda bem que o mantei fechado. Ninguém o agradecerá um bom sono neste lugar infernal. Que pretende dizer com isto? Perguntou Heathcliff. E o que está fazendo aí? Deite-se e veja se dorme, já que está aqui. Mas, pelo amor de Deus, não volte a repetir esse barulho horrível. Nada o justifica, a menos que estejam cortando essa garganta. Se aquele diabinho tivesse entrado, teria certamente me estrangulado, contestei. Já estou farto de perseguições dos seus simpáticos antepassados. Aposto que o reverendo James era seu parente pelo lado materno, e aquela sirigaita da Catharine Linton, ou Earnshaw, ou seja lá como se chamava, deve ter sido uma boa peste. Disse-me que vagava pela terra há 20 anos. Ora, aí está um castigo mais do que justo para os seus pecados mortais. Tinha acabado de proferir essas palavras quando me lembrei da ligação existente entre Heathcliff e a tal Catarina do livro, fato que tinha descurado por completo. Corei de vergonha perante tal desconsideração e, para disfarçar, apressei-me a acrescentar. A verdade, meu caro senhor, é que passei a primeira metade da noite, mas detive-me, pois já ia dizendo, a analisar estes livros velhos, fato que revelaria sem dúvida o meu conhecimento do seu conteúdo e anotações. Então, corrigindo-me, continuei. Lendo, vezes sem conta o nome que se encontra gravado no poeiril da janela. Um passatempo monótono, mas eficaz para adormecer, como quem conta carneirinhos, ou o que pretende o senhor insinuar ao dirigir-se a mim dessa forma? Travejou Heathcliff como uma veemência irracional. Como, repito, como se atreve a tal debaixo do meu teto? Céus, só pode estar louco para falar comigo dessa maneira. Rematou, dando uma palmada na testa furioso. Confesso que não sabia se ficava ofendido com sua linguagem ou se, pelo contrário, devia continuar com a minha explicação. Mas a verdade é de que Heathcliff
Parecia ter ficado tão abalado que fiquei com pena dele e prossegui com a explicação dos meus sonhos, afirmando que nunca tinha ouvido falar de Catherine Linton. Porém, depois de ter lido seu nome com tanta frequência, isso deve ter criado uma estranha sugestão que se personificou assim que deixei de controlar minha imaginação. À medida que prosseguia na minha explicação, Heathcliff desabou aos poucos sobre a cama, acabando mesmo por se sentar, quase escondido. Pela sua respiração irregular e ofegante, percebi que estava tentando e tendo dificuldade em conter uma forte emoção. Como não pretendia deixá-lo perceber que reparara no seu estado emocional, continuei a vestir-me ruidosamente, olhei para o relógio e deixei escapar o seguinte pensamento acerca daquela noite infindável. Ainda nem são 3 horas da manhã. Poderia jurar que já eram 6. Aqui o tempo para. Com certeza se deitam às 8. No inverno, deixamo-nos às 9 e acordamos às 4, disse-me o anfitrião, sufocando um soluço. Pelo movimento da sombra de seu braço, reparei que tentava limpar as lágrimas. Sr. Lockwood, acrescentou, pode ir para o meu quarto. Só vai atrapalhar. Indo lá para baixo tão cedo, vai atrapalhar muito. Além do mais, graças à sua choradeira infantil, perdi por completo o sono. E eu também, respondi. Vou passear no pátio até que amanheça e depois vou embora. E não precisa mais se preocupar com as minhas visitas. De momento, estou perfeitamente curado dessa minha mania de cultivar a vida em sociedade, seja no campo ou na cidade. O homem verdadeiramente sensato encontra em si próprio a companhia em que necessita. Bela companhia, não há dúvida, resmungou Heathcliff. Pegue a vela e vá para onde quiser. Já vou encontrá-lo. E não vá para o pátio, pois os cães estão soltos. Também não pode ir para a sala, pois arrisca-se a se encontrar com Juno. Portanto, restam-lhe as escadas e os corredores. Vá, homem, ande. São só animais e só mais por 2 minutos. Obedeci, pelo menos no tocante a sair do quarto. Porém, como não conhecia os cantos da casa, parei. Foi nessa altura que tive a oportunidade de testemunhar involuntariamente uma cena de superstição do meu senhor, nada condizente com a sua personalidade. Dirigiu-se para a cama, aproximou-se da janela e rebentou o fecho, irrompendo de imediato no choro compulsivo. Entra, entra, soluçava. Volta, Kate, por favor, só mais uma vez. Oh, meu amor, escuta-me ao menos desta vez, finalmente, Catarine. O fantasma reagiu como qualquer fantasma que se preze em situações semelhantes, ou seja, não apareceu. Mas o vento e a neve são o fizeram rugados e, entrando em turbilhão, apagaram a chama da vela que eu transportava. Havia uma tal angústia naquela exploração de dor que acabei por esquecer a loucura que movia e sentia compaixão por aquele homem, retirando-me, meio zangado comigo, mesmo por ter escutado tudo e envergonhado, ao mesmo tempo por ter contado a ele o meu ridículo pesadelo, o responsável, afinal, por toda aquela agonia, embora o motivo estivesse além da minha compreensão. Desci cautelosamente para o andar inferior e fui até a cozinha, onde voltei a acender a vela nas brasas que restavam na lareira. Tudo estava em silêncio, executando um gato cinzento malhado que, saindo das cinzas, saudou-me com um miau lânguido e preguiçoso. A lareira encontrava-se rodeada por 2 bancos em semicírculo. Deitei-me num deles, enquanto que Malkin, era assim o nome do gato, tratou de se acomodar no outro. Ali ficamos, dormitando confortavelmente como se fôssemos donos e senhores daquele refúgio, quando apareceu Joseph, descendo por uma escada de madeira que se perdia no teto através de um alçapão que, segundo suponho, devia dar acesso ao sótão. Olhou de forma sinistra para o fogo que eu havia ateado, escorraçou o gato do banco e, sentando-se, começou a encher um pequeno cachimbo com tabaco. A minha presença no seu santuário era uma profanação demasiado escandalosa para merecer qualquer comentário de sua parte. Em silêncio, levou o cachimbo aos lábios, cruzou os braços e soprou o fumo. Deixei-o saborear o seu vício em sossego. Por fim, depois de expelir a última baforada, deu um suspiro profundo, levantando-se e partiu, tão solene como chegara. Instantes depois, ouvi passos bem mais energéticos. Eu ia aproveitar a ocasião para dizer bom dia, mas contive imediatamente a saudação.
Era Harriet Herschel, que rezava as suas orações em voz baixa, amaldiçoando tudo o que tocava, enquanto vasculhava um canto em busca de uma pá ou enxada para abrir caminho através da neve. Olhou de soslaio por cima do banco, expirou profundamente e deve ter pensado que não valia a pena cumprimentar-me, a mim ou ao meu companheiro gato. Calculei pelos seus movimentos que já me era permitido sair, então me levantei daquele estrado duro, pronto para segui-lo. Ele deve ter percebido minhas intenções, pois deu uma pancada brusca com a ponta da pá numa porta interior, indicando-me com um grunhido pouco perceptível que aquele era o meu destino, caso pretendesse sair. A porta dava acesso à sala, onde as mulheres já se encontravam aos seus afazeres domésticos. Zila tentava avivar as brasas com a ajuda de um fole gigantesco. A senhora Heathcliff, ajoelhada, lia um livro à luz da lareira. Tinha a mão sobre os olhos em forma de pala, para se proteger do calor do braseiro, e parecia absorta na sua ocupação. Só parava para repreender a criada quando ela lançava fagulhas em sua direção, ou então para afastar o cão que teimava em encostar o focinho em seu rosto. Fiquei surpreso ao ver Heathcliff ali. Estava perto do fogão, de costas para mim, e acabara de repreender violentamente a pobre Zila, que de vez em quando suspendia o trabalho para endireitar a ponta do avental e soltar mais um lamento de indignação. E a senhora, sua grande inútil, vociferava quando entrei, voltando-se para Nora, empregando uma enxurrada de palavrões tão ofensivos que normalmente, por decoro, aparecem substituídos por travessões. Lá está, como sempre, com as suas manias de parasita. Enquanto os outros trabalham para ganhar o pão, a senhora vive de caridade. A minha caridade. Põe essa porcaria de lado e veja se trabalha. Há de pagar pela maldição de eu ter sempre de vê-la na minha frente. Estás ouvindo, sua sonsa de uma figa? Só vou pôr essa porcaria de lado porque sei que me obrigaria a isso se eu me recusasse, respondeu a jovem, fechando o livro e atirando-o por cima de uma cadeira. Mas não mexo numa palha e só farei o que me apetecer, nem que o senhor grite e me insulte como um doido. Heathcliff levantou a mão e a autora de tais afirmações fugiu para longe, de certo habituada ao seu peso. Como não era o meu desejo assistir a uma luta entre cão e gato, atravessei a sala bruscamente, como se estivesse ansioso para partilhar o calor da lareira, totalmente alheio à quizila interrompida. Cada um dos participantes teve decoro suficiente para suspender as hostilidades. Heathcliff, desolado, meteu as mãos no bolso. A senhora Heathcliff fez beicinho e foi sentar-se longe, onde cumpriu à risca a sua palavra, ficando parada como uma estátua durante o tempo que lá permaneci, que foi bem curto. Recusei tomar o café da manhã com eles, e logo que raiaram os primeiros álvares, escapei para o ar livre, agora límpido e frio como gelo. Ainda não tinha chegado ao fundo do quintal quando meu senhorio me pediu que parasse, oferecendo-se para me acompanhar na travessia da charneca. Ainda bem que o fez, pois a encosta era um imenso e revolto oceano branco, em que as ondulações não correspondiam exatamente às do terreno. As depressões estavam cobertas de neve e os vários montículos de pedras que orientavam o percurso tinham sido apagados pela neve, desaparecendo do mapa que eu mentalmente traçara no dia anterior. Lembro-me de que um dos lados da estrada, de 5 em 5 ou 6 em 6 metros, havia uma linha de pedras altas que continuava ao longo de todo o terreno. Essas pedras haviam sido colocadas ali e caiadas para orientar a caminhonete no escuro e ainda, perante nevascas semelhantes, permitir a distinção entre o caminho seguro e firme e os perigosos e profundos pântanos ali existentes. Porém, executando alguns pequenos pontos escuros perdidos na paisagem, todo e qualquer vestígio da sua existência havia desaparecido, e o meu companheiro precisou me avisar várias vezes para corrigir a rota, embora eu imaginasse que seguia corretamente o traçado sinuoso do caminho. Pouco falamos durante o trajeto. Quando chegamos à estrada da alameda principal da granja, ele parou, dizendo que a partir dali não haveria perigo de me perder. A nossa despedida limitou-se a uma rápida vênia, após o que me apressei a retomar o meu caminho
entregue apenas aos meus recursos, já que a casa do guarda ainda estava desabitada. A distância entre o portão e a casa da granja é de 3 quilômetros. Acho que devo ter conseguido transformá-los em 6, depois dos vários desvios por entre as árvores e de ter me enterrado até o pescoço na neve, algo que só aqueles que experimentaram essa sensação poderão apreciar devidamente. Seja como for, e apesar das minhas deambulações, entrei em casa quando o relógio batia 12 horas, ou seja, gastei precisamente 1 hora para cada quilômetro no caminho normal para o Morro dos Ventos Uivantes. A criada e seus acólitos correram para perceber-me e receber-me, exclamando em grande atalho que já tinham perdido as esperanças de me encontrar. Já me davam como morto durante a noite e discutiam quanto a melhor forma de me procurarem. Pedi-lhes que se acalmassem, já que tinha regressado são e salvo, e que em seguida, engregelado até os ossos, arrastei-me pela escada acima, e depois de vestir roupas secas e andar de um lado para o outro durante 30 ou 40 minutos para recuperar o calor do corpo, dirigi-me finalmente para o escritório, fraco como um gatinho, incapaz de apreciar o calor acolhedor da lareira e o café fumejante que a criada tinha preparado para o meu confortar.